Hebreus capítulo 1, verso de número 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Toda a igreja, feche seus olhos. Peça ao Senhor. Essa é a oração. Deus, fala comigo. Senhor, fala comigo nessa noite. Que meus ouvidos estejam abertos, atentos. Que nada roube a minha atenção. E que, Senhor, de uma maneira clara, limpa, ministra ao meu coração nessa noite. É o que eu oro. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém. Eu trouxe esse telefone porque eu tenho uma experiência. Toda vez que eu ligo para a pastora Ana, ela, como você sabe? E toda vez que ela me liga, ela diz que eu não atendo. É Deus falando já, amado. E interessante que antes de vir para cá, eu coloquei no grupo da liderança, falei: amados, alguém tem um telefone de discar? Porque eu lembro até o número da minha casa antigamente, 3701-5065. Hoje a gente não grava um número de telefone sequer, né? Impressionante. Você vai lembrar um número de 20, 30 anos atrás, mas hoje a gente não lembra mais. E eu coloquei lá no grupo: pelo amor de Deus, alguém tem um telefone? Aí o Itza colocou assim: Vanusa tem, talvez ela empreste. E no meio desse moído, Ana falou: e o nosso? Chega um telefone, tocou, coloque no silencioso, por gentileza. Ela: e o nosso? Aí eu falei: cara, o meu TDAH não está bem. Porque eu tenho um telefone antigo. E eu procurei lá no meio das caixas, ainda da mudança, e encontrei. Pode colocar na tela o tema da mensagem de hoje. O tema de hoje é a comunicação da família. Você pode repetir comigo? A comunicação da família. Nós acabamos de ler um texto em Hebreus que diz que no passado Deus ele falou muitas vezes e de várias maneiras. Deus é comunicação. A própria criação de Deus comunica a sua glória. Olha o que diz o Salmo 19:1. Os céus proclamam, os céus declaram a glória de Deus. Então, o ser humano, ele foi criado para se comunicar. E comunicar-se é viver. Existem alguns tipos de comunicação. A comunicação verbal, oral, que a gente está fazendo aqui, falando. A comunicação escrita, quando nós lemos um texto. A comunicação não verbal, porque às vezes sem palavras nós já entendemos o ambiente, nós já deciframos, decodificamos onde estamos. A comunicação visual, a comunicação paraverbal, que ultrapassa o limite daquilo que a gente está falando. E uma das maiores tragédias da nossa sociedade, do nosso tempo, é um tempo onde as pessoas vivem virtualmente e não se comunicam mais. Famílias sentadas na mesma mesa, mas vivendo em mundos diferentes. Casas cheias de telas, mas vazias de conversas. Tim Keller ele vai dizer que o casamento e a família, ele revela de fato quem nós somos. Porque a convivência pública
expõe um eu que na verdade não somos nós. Mas dentro da nossa casa, no dia a dia, olhando no olho, comendo, acordando, dormindo, escovando os dentes, nós sabemos de fato quem nós somos. E a Bíblia, ela não apresenta a comunicação apenas como uma troca de palavras, mas como uma expressão de amor, graça, verdade e comunhão. No Éden havia diálogo, mas depois da queda, silêncio, culpa, acusação, fuga, desconexão. O trabalho do inimigo, o trabalho de Satanás, sempre foi quebrar a comunicação entre Deus e o homem, entre o marido e a esposa, entre pais e filhos, entre irmãos. Por isso, eu quero pensar com você sobre 4 coisas importantes, 4 dimensões que Deus quer restaurar dentro da família, as pontes que Deus quer restaurar dentro da nossa casa. E a primeira delas, número 1, pode colocar na tela, o que de fato tem roubado a comunicação da família. Eu vou listar 4 coisas. O primeiro, consumismo. Segundo, o ativismo. Terceiro, os veículos de informação, TV, celular, internet, entretenimento infantil, enfim. Quarto, o velho inimigo tem se levantado dentro da nossa casa, que são poucas pessoas se comunicando. E de que maneira a gente pode, um a um, interpretar isso? O consumismo nos faz trabalhar demais para comprar coisas que muitas vezes não precisamos, para agradar pessoas de quem de fato não nos importamos. A gente vive um tempo onde tudo é correria, você já viu? Alguém diz assim: pastor, o meu dia tinha que ter 30 horas, 40 horas, 50, porque eu não dou conta. Eu acordo muito cedo, eu durmo muito tarde, eu trabalho, eu estudo, eu namoro, eu tenho que dar atenção para os meninos, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que arrumar as coisas. Então nós vemos famílias cansadas, todo mundo ocupado, todo mundo acelerado, ninguém disponível. Nós vivemos um tempo em que quando você vai no ônibus, no lotação, você está dormindo. Você não tem tempo de estudar, de se preocupar, de ler a palavra, de orar, porque é tudo acelerado. E quando lemos lá em Apocalipse, que diz assim: nos últimos dias os dias se abreviarão. A gente fala assim: é verdade, pastor, está acontecendo, o dia está passando muito rápido, eu não estou vendo nem a hora. E talvez não seja nem por conta da profecia bíblica, mas pelo tamanho de informação, de velocidade, de tudo que está acontecendo, e nós não conseguimos dar conta. Os meios de entretenimento sequestraram a atenção da casa. Hoje muito se sabe sobre tudo, sobre influência, sobre a vida, sobre a Virgínia que terminou com o Vini Júnior. Meu Deus, não se fala outra coisa em Chique na Bahia. Acabou antes da Copa, pastor, e agora? Mas isso não nos interessa. E a nossa memória, o nosso HD vai ficando cheio de lixo. E aquilo que é importante, nós não conseguimos olhar. Paul Tripp, ele escreve: muitos lares estão funcionando, eles são funcionais, mas de fato não estão conectados. A comunicação morre quando a presença física substitui a presença emocional. Então nós estamos ali de corpo presente fisicamente, mas emocionalmente nós não estamos envolvidos. É a geração do visualizou, mas não ouviu, curtiu, mas não percebeu, respondeu a mensagem, mas não respondeu a emoção. Então uma pergunta que ecoa é: qual foi a última vez que você se sentou como família, e fez uma refeição sem estar com o celular do lado? Sentar olhando a atualização do WhatsApp, sem estar olhando TikTok, Instagram? Qual foi a última conversa profunda que você teve com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho?
Nós estávamos aqui ontem, chegamos do evangelismo, e aí estava aquela preparação, ia ter uma atividade do Forever Young aqui, uma noite de jogos de tabuleiro, muito bacana. E o filho de Cintiel é uma bênção, Arthur é uma bênção, irmão. Ele não para um segundo. E eu olhando aquilo, aí Cintiel falou assim: Arthur, não suba na árvore. Um conselho bom para se dar, né? O que ele fez? Subiu e caiu de costas, assim, tu. Aí, igual o Whindersson Nunes, apagão, acabou, Cleitinho, Jesus, parou. Aí foi, Cintiel deu um sabãozinho nele ali, eu não te avisei, tal, eu só observando a situação. Aí hoje, eu estava aqui um pouquinho antes do culto, e cheguei ali fora para tomar um café. Lídia falou: pastor, o café saiu. Eu falei: amém. E Arthur estava ali. Ele falou: pastor, qual é a garrafa do café? Eu falei: você toma café? Ele: tomo. Aí eu falei assim: é a prata, as duas são prata, né? Ele olhou assim, ué. Eu falei: é a pequena. Aí ele pegou o cafezinho dele, botou um açúcarzinho, um gentleman, um homem, né? Aí eu falei assim: Arthur, e aí? E a queda da árvore, machucou? Ele: não, pastor, tá de boa. Eu falei: e teu pai falou muito? Ele: um pouquinho. Eu falei: seu pai é brabo, né? Ele: o senhor tinha que ver antigamente. Falou assim. Aí eu parei, dei atenção para a criança. Falei: sério, Cintiel brigava? Ah, pastor, quando eu era pequeno. E ele tá grande pra caramba, né? Aí eu falei: pode deixar que eu vou conversar com o Cintiel. Qual foi a última vez que a gente conversou? Qual foi a última vez que você perguntou para outra pessoa como ela está, sem você interromper ela? Porque você se preocupa de verdade, porque você quer entender, porque você quer olhar ali no fundo dos olhos e entender como aquela pessoa está. A segunda grande pergunta, a segunda grande ponte para alcançarmos o que Deus tem para nós é como restaurar, então, a comunicação da família. 3 maneiras. Primeiro, limpe os canais de comunicação. Número 2, limpe os canais de comunicação. Entenda que isso é importante. Comece, dê o primeiro passo. O que é limpar os canais, pastor? Significa remover. Como restaurar, né? Que está aí. Isso. Significa remover mágoas, ironias, agressividade, orgulho, frieza emocional. Efésios 4:26 vai dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E eu vejo famílias, casais, pessoas naufragando. Por quê, pastor? Porque elas deixam para depois, elas dão a barrigada, elas falam assim: amanhã eu resolvo isso, eu não quero me estressar com isso agora. E a coisa vai cauterizando no coração, vai ficando difícil de resolver. Então, o problema não é apenas a gente discutir algo, mas é acumular o silêncio. Jesus, ele sempre tomou a iniciativa da reconciliação, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, em primeiro lugar, Deus nos ama, Ele dá o passo de fé, Ele olha para a tua vida, para a tua casa, Ele olha para você e diz assim: ei, eu estou do teu lado. A graça de Deus não ignora os conflitos, mas ela cria pontes sobre eles. Alguém precisa dar o primeiro passo. E às vezes a gente pensa sobre perdão como um sentimento. Isso já foi ensinado muitas vezes aqui. Amado, se você esperar sentir o momento certo para você perdoar, deixa eu te dizer algo, provavelmente isso nunca vai acontecer. Deixa eu sentir, pastor, eu vou sentir a hora. Não, porque o perdão não é um sentimento. O perdão nada mais é do que uma atitude prática que eu preciso ter na minha vida, na minha família, uma atitude que eu tenho que tomar, que vai doer dentro de mim,
que vai rachar meu sentimento, que vai dizer assim, está difícil, pastor, perdoar, mas eu tomo essa decisão, porque eu não quero carregar esse peso, eu não quero carregar essa morte, eu não quero carregar essa dor dentro de mim. Às vezes o perdão vai levar a gente a pensar da seguinte maneira: ah, pastor, mas se eu perdoar aquela pessoa, ela vai estar sobre mim, ela vai ser superior a mim. Não é, irmão, não é. Não é sobre o outro, não é sobre o que o outro está fazendo, não é sobre a postura do outro, mas é sobre uma libertação, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua alma, sobre o teu espírito. Seja liberto nessa noite, em nome de Jesus. Eu me lembro que há alguns anos, estava lá ainda no Rio, e eu recebi uma família para fazer um gabinete, e a história era difícil, porque a pessoa disse assim: pastor, eu tenho que perdoar alguém que já morreu. E eu tive um pai que me agredia, que não me amava, e ele se foi, mas até hoje eu não consigo perdoá-lo. E sabe o que eu queria? Que ele tivesse vivo, para que eu olhasse na cara dele e falasse muita coisa, e aí sim eu liberaria o perdão. Eu olhei para aquela irmã com um olhar contrito e disse assim: irmã, a gente não pode ressuscitar o teu pai que já morreu há tantos anos, mas você pode hoje encontrar a graça do perdão e uma nova vida em Deus, liberando toda a morte que está dentro de você. Deus talvez esteja esperando isso hoje de você. Chamar alguém para conversar, ouvir, abraçar, pedir perdão, recomeçar. Porque famílias extraordinárias, elas não vencem porque nunca erram. Elas vencem porque nunca desistem de reconstruir. Amém? Você pode repetir isso comigo? Famílias extraordinárias não vencem porque não erram. Elas vencem porque nunca desistem de reconstruir. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, o que é preciso então, pastor, para haver uma boa comunicação? O que é preciso? Ser um bom ouvinte. A Bíblia diz lá em Tiago 1,19: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Ouvir é um ato espiritual. Quem ama, ouve. Jesus ouviu o cego Bartimeu. Ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus parou para ouvir ele no meio da multidão, ele perguntou: o que o Senhor quer que eu te faça? Então, não apenas ouça para responder, mas ouça para compreender. Jesus já sabia da situação. Talvez na tua casa, no teu lar, você compreenda algumas coisas, mas mesmo assim ouça e entenda. Tente compreender, tente ficar em silêncio. Não feche o filtro. Há pessoas que escutam, mas criando uma defesa mental, interpretando tudo como um ataque. Nem toda correção é rejeição. Eu passei uma fase do meu casamento difícil, porque tudo que a Ana falava, para mim, era repelido dentro da minha armadura especial. Porque eu já ouvia tentando achar uma justificativa. Eu ouvia falando assim: não, mas isso acontece por aquilo ali. Isso está acontecendo por isso. Isso acontece, a culpa é sua também, porque você faz isso. E às vezes, amado, a gente tem que só ouvir e aceitar, assimilar que nós também erramos. Você também tem atitudes medíocres. Você fala coisas que magoam, que ferem as outras pessoas.
Você pode estar errado, você não é o senhor ou a senhora da razão, mas nós vestimos a capa do Éden e dizemos assim: é a mulher que tu me destes. Nós terceirizamos a solução e nunca nos encontramos como problema. E às vezes é você o problema. Às vezes não é teu pai, não, adolescente, jovem. É você que é chato, é insuportável demais. Se você vivesse um dia com você, você não aguentaria. Mas sabe, a gente olha os nossos erros como um gentleman. Não, mas isso aqui tem uma justificativa. E o dos outros, a gente é o primeiro a apontar o dedão. A gente é o primeiro a falar, é o primeiro a julgar, é o primeiro a criticar. Mas Jesus disse: antes de olhar o cisco no olho do teu irmão, tire a trave que está no céu. Existe uma diferença que nem está no esboço, mas eu quero falar. Existe uma diferença entre excelência e obediência. Excelência é o que normalmente as empresas procuram dar. Nenhuma empresa é perfeita, porque a perfeição custa caro, sabia disso? Então você vai num canto onde eles chegam num nível de excelência, um nível que é bom, mas é intermediário. E às vezes a gente quer viver a comunicação dentro do nosso casamento de uma maneira excelente. É bom, parece perfeito, mas o perfeito custa caro, então eu vou até aqui. Mas o que Deus está nos chamando é para viver o padrão dele, não o nosso. Porque o nosso padrão, ele é flexível demais. Por exemplo, quem acha aqui que nós devemos ser 100% sinceros no nosso casamento e nunca mentir? Levanta a mão. Pode levantar, gente. Amém. A maioria. Imagina que a sua esposa teve um bebê. E ela está na luta, porque ela já teve 3 manequins diferentes. Está só aumentando. E ela está se arrumando para vir para a igreja. Se embelezando. É a sua princesa, amado. E ela colocou aquela roupa. E a roupa está mais justa do que antes. E ela pergunta assim para você: meu amor, essa roupa tá bonita, tá ok? E no fundo do teu coração, da tua alma, você está assim: amada, é 5 manequins para cima aí. Você acha que você deve falar a verdade? Ou você deve amenizar? Não, tá linda. Você é minha princesa. Deixa eu tomar uma água aqui. Depois eu pego o telefone para ligar para os universitários. A irmã Graça já gritou lá: fala a verdade. Mas talvez um homem estudado, que sabe que estratégia do grego é estratégia, ele vai falar assim: não, pastor, nesse caso, você percebe? O nosso padrão começa a mudar, porque a gente está no excelente, ou tentando chegar lá. Mas a obediência de Deus cobra um preço para a gente. O padrão de Deus para a nossa casa, e não é sobre religiosidade, mas é sobre a gente manter uma postura de fé. É sobre a gente estar atento ao que está acontecendo à nossa volta e compreender aquilo que Deus tem para nós. É saber que eu preciso ser atencioso e cortês. Gentileza sustenta relacionamentos longos. A ignorância te torna um cavalo. Amém, amado? O amém desanimou.
Spurgeon vai dizer: palavras ásperas quebram ossos invisíveis. Às vezes a gente não percebe, mas a gente virou uma bomba relógio que vai acumulando TNT, que vai acumulando problema no trabalho o dia todo. E quando a gente chega no ambiente da nossa casa, que é para ser um ambiente de paz, de alegria, a gente começa a descontar, a explodir nos outros aquilo que está dentro de nós. Aquilo que para um amigo da rua a gente não fala, mas a gente detona em casa, com a mulher, com o filho, com o esposo, a gente não quer saber. Comunicar é olhar para a pessoa que está falando com você, é dar uma atenção verdadeira, não é só demonstrar um interesse superficial. A pessoa está falando, você está lá jogando, olhando o WhatsApp, olhando a morte da vizinha, olha nos olhos, o que está acontecendo, me fala, eu quero saber. Jesus conversou com Nicodemos, com a mulher samaritana, com Zaqueu, com a mulher adúltera, com o endemoniado. Ele sabia ouvir pessoas diferentes. Ele sabia ter empatia, ele sabia estar presente no lugar de fato. Eu preciso falar com brandura e mansidão. Palavras agradáveis são como um favo de mel. O tom da voz também comunica. Tem famílias, a família da pastora Ana, se fizer um churrasquinho, em breve eles vão estar aqui em Natal, em junho, você acha assim, amado, eles estão brigando feio lá. Mas não é, eles falam alto mesmo. Mas o nosso tom de voz responde. Já viu no relacionamento, um está falando, aí o outro começa a falar junto, aí um aumenta o tom de voz, aí o outro vai aumentar, e a briga só aumenta, só complica. Por isso eu tenho que falar com brandura, com tranquilidade. Muitos lares não têm falta de verdade, mas tem excesso de agressividade. Então a conversa não é racional, é irracional. Eu preciso falar com clareza, me fazer entender, porque aquilo que não é dito também não pode ser cobrado. Alguém pode dizer assim, não, mas você sabia, você viu os sinais. Ok, os sinais fazem parte da leitura do todo, mas eu preciso ter um momento para falar, para expor o que está no meu coração. O que me chateia, o que não chateia, a atitude, a vida, porque para o outro pode parecer que aquilo não é nada, mas para você está doendo dentro da sua alma. Então, a comunicação ruim produz uma interpretação errada. Às vezes as pessoas querem tratar situações comigo via WhatsApp, e deixa eu dizer algo poderoso aqui. O WhatsApp é um aplicativo criado apenas para mensagens curtas, para comunicar uma coisa aqui, outra ali, quem sabe postar uma escala, mas se é algo profundo da sua alma, o WhatsApp não substitui uma conversa pessoal, porque a letra, ela não tem temperatura. Às vezes, você escreve uma coisa e a pessoa que está do outro lado, com outro sentimento, com outra vida, ela vai interpretar aquilo de uma maneira diferente do que de fato você está falando. Isso gera uma tensão, gera uma crise, mas você falou isso, mas não foi com essa intenção, meu amor. Não foi com essa intenção, meu filho. Não foi com essa intenção, pai. Não é sobre isso. Então eu preciso entender, eu preciso compreender aquilo que de fato está dentro do meu coração. E para terminar, quarto e último lugar, Jesus é o modelo de comunicação perfeita. Amém? Jesus, ao longo da sua trajetória, ele teve inúmeros momentos e possibilidades para falar, para se comunicar. Por isso nós precisamos constantemente ter a Bíblia do nosso lado
e a gente ler os evangelhos, ler a postura, entender aquilo que Jesus estava fazendo, como ele se comunicava, como ele se portava diante de tantas situações, irmãos. Eu tenho que olhar para Jesus e entender quem ele é na minha vida, o que ele pode fazer. Eu tenho que olhar para Jesus e perceber que ele tinha um jeito especial de destravar pessoas, de resolver problemas. Esse é o nosso Jesus. Então, algumas coisas importantes que podemos pensar a partir disso. Vamos lá, que reiniciou aqui. Aleluia. Ninguém se comunicou tão bem quanto ele. Com classe, pessoas, culturas, lugares diferentes. Jesus nunca tratou pessoas como incômodos. Isso é importante. Hoje parece que quando você pergunta a alguém assim: ei, Grazi, você está bem? Qual é a resposta que a gente quer ouvir? Estou sim, está tudo bem. Mas se a pessoa começa a falar: pastor, hoje a minha vida não está legal, hoje a minha vida não está boa, eu estou com um problema X, Y, Z, logo você quer descartar aquele problema. Não, que eu estou na correria aqui, não posso ouvir. Perceba, a inveja é um produto dos iguais e não dos diferentes. Pensa um atleta de ponta aí, Michael Phelps. Eu não tenho inveja das medalhas que ele ganhou. Não tenho. Pensa alguém proeminente no mundo. Você pensa, aquela pessoa ali. Eu não tenho inveja, ela está distante de mim. Eu tenho inveja da pessoa que está do meu lado, que é meu próximo. Eu tenho inveja, talvez, da igreja que prosperou e está com 5 cultos no domingo, porque ele é um pastor. Eu tenho inveja do meu amigo do trabalho, do meu colega de trabalho que está ali comigo. Eu tenho inveja de alguém que mora na minha rua e comprou um carro, mas eu ainda estou andando de Uber. Perceba, Jesus fala que a gente tem que chorar com os que choram. Isso é fácil da gente fazer. Alguém está numa crise, você abraça aquela pessoa e chora junto. Mas o texto continua, ou até antes, em algumas versões, vai dizer que eu preciso me alegrar com os que se alegram. Jesus é um modelo perfeito de comunicação, porque ele ensina isso para a gente. E talvez o grande desafio para a nossa família hoje seja a gente se alegrar com os que se alegram na nossa casa, os nossos amigos, na nossa igreja, seguindo aquilo que Jesus falou. Stott diz: Jesus une perfeitamente verdade e amor. Ele governa a nossa comunicação. Menos gritos, menos ironia, menos punição do silêncio. Eu vou entrar numa guerra fria, não vou falar mais nada. Menos punição do orgulho, mais graça dentro da nossa casa. Eu concluo dizendo: sem comunicação, a família perece. Cada um fazendo a sua parte, ela pode ser um retrato da harmonia que Deus planejou para as pessoas. Sabe o que Deus quer restaurar hoje? Conversas, escuta, afeto, reconciliação, presença emocional. Famílias extraordinárias não são construídas apenas com dinheiro, com estrutura. Não. Elas são construídas com mesa, com diálogo, com perdão, com oração, com presença. E eu quero orar pela sua vida nessa noite, para que toda a comunicação seja restaurada, para que todo o amor dentro da sua casa seja restaurado, para que a vida de Deus sopre dentro do seu lar, nessa noite, em nome de Jesus.